Trabalho de metodologia 2030 SATIC. Etanol combustível. Eu sou Sofia Maziero, minha dupla Isadora França, professora Carolina Resmini. Introdução. A produção do etanol no Brasil, atualmente, ocorre em larga escala, e o país é o segundo maior produtor mundial de álcool combustível, atrás apenas dos Estados Unidos. No entanto, diferentemente dos norte-americanos, o etanol brasileiro é feito a partir do beneficiamento da cana-de-açúcar. Por lá, o desenvolvimento acontece a partir do milho, considerando menos eficiente para exigir uma maior área de plantio. História da produção do etanol no Brasil. A história do etanol no Brasil remonta ao século XX, mais especificamente à década de 1920, quando as primeiras experiências de desenvolvimento do álcool combustível foram realizadas. Na década seguinte, o governo Vargas criou o Instituto do Açúcar e do Álcool, além de instituir a adição do etanol à gasolina. Mais tarde, no ano de 1975, foi dado um dos passos mais importantes para a evolução do produto do álcool combustível no Brasil, a criação do Programa Nacional do Álcool, o PROÁLCOL. O objetivo deste programa era diminuir a dependência do país em relação ao petróleo. O país importava cerca de 80% do que consumia. Além disso, essa era uma resposta do país ao recente choque do petróleo, quando os países árabes membros da OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, elevaram subitamente o preço do barril do produto em represália aos resultados da guerra do Yom Kippur contra Israel. Embora o pró-álcool tenha sido considerado importante para o país durante o período de sua implantação, o etanol ainda não era economicamente e tecnologicamente competitivo no mercado internacional, necessitando de um grande volume de subsídios e incentivos fiscais por parte do governo. Na década de 1990, o governo Collor de Mello, com o objetivo de cortar gastos, retirou estes subsídios e extinguiu o Instituto do Álcool e do Açúcar, criado por Vargas. Fatores que ocasionaram o reaquecimento da produção de etanol. Alguns anos mais tarde, o etanol no Brasil começou a ganhar força novamente por meio da combinação de uma série de fatores. Entre elas, criação de carro flex, reformulação de combustível diante de um antigo problema recorrente da corrosão dos motores pelo álcool, difusão das teorias científicas do aquecimento global e dos impactos causados pela queima de combustíveis fósseis, investimentos públicos e privados em biotecnologia e, portanto, em biocombustíveis. O etanol, ou álcool etílico, é um composto orgânico da família dos álcoois, cuja forma molecular é C2H6O. Ele é obtido a partir da fermentação alcoólica de açúcares, é um líquido incolor, ele se dissolve facilmente em água por ser uma molécula polar, ele é um composto bastante leve e tem um cheiro bem peculiar. Em seu estado puro, o álcool ele é altamente tóxico. Já em misturas de baixo teor, ele pode ser ingerido pelo ser humano de forma moderada. Bom, aqui nessa imagem a gente trouxe a molécula do etanol, onde as bolinhas cinzas são os carbonos, as brancas os hidrogênios e essa roxa aqui é o oxigênio. Bom, aqui na tabela a gente trouxe as propriedades fisicoquímicas do etanol. O ponto de ebulição dele é em torno de 78 graus Celsius e o de fusão é menos 112 graus Celsius. Sua densidade ela é menor que a da água e maior que a da gasolina. O pH é praticamente neutro e o álcool ele possui um poder calorífico menor que o da gasolina, o que significa que ele gera menos energia e rende menos quilometragem por litro. O etanol ele é utilizado na produção de bebidas, alimentos, medicamentos, produtos de limpeza, perfumes e combustíveis. Existe também o álcool de cereais, que é o álcool etílico hidratado, produzido a partir de cereais como trigo, arroz e milho. Esse tipo de álcool é indicado na fabricação de tinturas, produtos homeopáticos, aromatizadores, entre outros. Como é produzido, então, o etanol combustível no Brasil? O etanol ele não é um produto encontrado de forma pura na natureza. Para produzi-lo, é necessário extrair o álcool de outras substâncias. A forma mais simples e comum de obtê-lo é através das moléculas de açúcar, encontradas em vegetais como cana-de-açúcar, milho, beterraba, batata, trigo. Bom, essa técnica consiste em basicamente adicionar ao caldo da cana-de-açúcar micro-organismos que vão quebrar as moléculas de açúcar, transformando elas em duas moléculas de etanol
e mais 2 moléculas de gás carbônico. Dentre todas as matérias-primas do etanol presentes na natureza, a cana-de-açúcar ela é a mais simples e mais produtiva, o que dá ao Brasil uma grande vantagem, visto que esse é o principal produto de extração de etanol no nosso país. A produtividade média de geração de etanol por hectare de cana, por exemplo, é de 7.500 litros, enquanto a mesma área de milho, principal matéria-prima dos Estados Unidos, produz em cerca de 3.000 litros de combustível apenas. Bom, aqui a gente trouxe em fluxograma o processo de fermentação. Aqui a gente tem primeiro a cana-de-açúcar, né, que seriam as plantações, e aí quando são colhidas essa cana, ela vai ser lavada, moída e tirada todas as impurezas dela, para então começar o processo de fermentação. A partir da fermentação, ocorre a destilação, para destilar o álcool, e aí a gente já obtém o etanol hidratado, que é o etanol combustível. Caso queira utilizar esse álcool para outros fins, tem a parte de desidratação, onde vai se tirar mais um pouco da água e teremos o etanol anidro, que é utilizado na mistura com a gasolina. E por fim, o armazenamento dos mesmos. Aqui nós vamos explicar mais detalhadamente as etapas da produção de etanol. A primeira é a lavagem, que quando a cana-de-açúcar chega às usinas em sua forma pura, ela vai ser colocada em uma esteira rolante. Lá ela vai ser submetida a uma lavagem para retirar toda a poeira, areia, terras e outros tipos de impurezas que vêm junto com ela da plantação. E na sequência a cana vai ser picada e passada por um eletroímã para retirar também materiais metálicos do produto. Em seguida vem o processo de moagem, onde a cana é moída por rolos trituradores, produzindo um líquido chamado melato. Bom, cerca de 70% do produto original ele vira esse caldo, enquanto os 30% da parte sólida vão se transformar em bagaço. No melado, continua esse processo de fabricação de etanol, enquanto o bagaço pode ser utilizado para a geração de energia da própria usina. Para eliminar ainda os resíduos que estão presentes no melado, temos a parte de eliminação de impurezas, onde o líquido ele vai passar por uma peneira e em seguida ele vai ser levado a um tanque para poder repousar, fazendo assim com que as impurezas se depositem no fundo desse tanque, processo chamado de decantação. Depois de decantar, o melado puro ele vai ser extraído e recebe o nome de caldo clarificado. O último processo de extração de impurezas é a esterilização, em que o caldo ele vai ser aquecido para poder eliminar os micro-organismos presentes nele. Após estar completamente puro, o caldo é levado a domas, ou seja, tanques, para sofrer a fermentação. Isso é feito por inocular o micro-organismo, essa levedura, que na presença da sacarose produz uma enzima denominada invertase. Essa enzima ela vai atuar como uma catalisadora da reação de hidrólise da sacarose, produzindo glicose e frutose. E esse mesmo micro-organismo, depois dessa reação, ele vai originar outra enzima, a azimase, que vai catalisar a transformação da glicose e da frutose em etanol e gás carbônico. Bom, nesse processo, as leveduras basicamente elas quebram as moléculas de glicose, produzindo o etanol e o gás carbônico. Esse processo de fermentação ele dura diversas horas e, como resultado, produz o vinho, chamado também de vinho fermentado, que possui leveduras, açúcar não fermentado e cerca de 10% de etanol. Nesse processo de fermentação, ocorre a liberação intensa de bolhas. Isso ocorre pela presença do gás carbônico que foi liberado na reação anterior. Essa reação ela também é bastante exotérmica, ou seja, ela vai liberar muito calor. Aqui a gente trouxe uma imagem dessa fermentação do etanol, onde a gente pode ver a presença de bastante bolha. Estando o etanol misturado ao vinho fermentado, o próximo passo é separá-lo da mistura. Nesse processo, o líquido é colocado em colunas de destilação, nas quais ele é aquecido até evaporar. Na evaporação, seguida da condensação, ou seja, da transformação em líquido, é separado o vinho do etanol. Com isso, fica pronto o álcool hidratado, usado como etanol combustível, com um grau alcoólico em cerca de 96% de álcool e 4% de água. Para medir a pureza do álcool fabricado, costuma-se utilizar um alcômetro, que é um aparelho com as graduações na parte externa de seu tubo de vidro e com chumbo na parte inferior que fica submerso em um líquido, que é esse aparelho aqui da imagem que nós trouxemos.
Bom, a partir daqui, o caminho que o álcool seguirá dependerá de seu uso. Quando se pretende usar o álcool misturado com a gasolina, por exemplo, é necessário ter 100% de etanol, o chamado álcool anidro. Isto é, não pode haver nada de água. Como a água é polar e a gasolina é apolar, essas duas substâncias não se misturam. E se houvesse mistura, a qualidade do combustível seria diminuída. Assim, com o álcool hidratado preparado, basta retirar o restante de água contido nele para se fazer o álcool anidro. Essa é a etapa da desidratação, no qual podem ser utilizadas diversas técnicas. Uma delas é a desidratação, em que um solvente é colocado ao álcool hidratado, ele vai se misturar apenas com a água, com os dois sendo evaporados juntos. Outros sistemas, chamados peneiração molecular e pervaporação, utilizam tipos essenciais de peneiras que retêm apenas as moléculas da água. Assim, após ser desidratado, surge o álcool anidro, com graduação alcoólica em cerca de 99,5%. Esse é utilizado misturado à gasolina como um combustível. Por fim, nós temos o armazenamento dos etanóis. Nessa etapa, o etanol anidro e o hidratado são armazenados em enormes tanques até serem levados por caminhões que transportam até as distribuidoras. Os resíduos produzidos durante toda a fabricação do etanol também podem ser aproveitados pelas indústrias. Os resíduos sólidos, como o bagaço, pode ser reutilizado energeticamente como biomassa. Já o dióxido de carbono, derivado do processo de fermentação, ele pode ser utilizado na produção de refrigerantes. O álcool utilizado para os outros produtos, como bebidas, cosméticos, solventes, produtos de limpeza, eles também são obtidos dessa mesma maneira, passando posteriormente por outros processos que vão transformar no produto final. Outros métodos de obtenção de etanol. Um deles é a hidratação do etileno, que consiste em uma síntese química entre as moléculas de água, as moléculas do etileno resultando no etanol. Outra possibilidade de se obter o etanol é pela redução do acetaldeído. Também chamado de etanal, o acetaldeído possui estrutura molecular muito semelhante ao álcool etílico, diferindo apenas pela ausência da hidroxila. Com a ação de um agente redutor, o acetaldeído ganha um íon de hidrogênio, que se liga ao oxigênio formando a hidroxila, e, consequentemente, o etanol. O que é o etanol de segunda geração? O etanol de segunda geração, também chamado de 2G, é um biocombustível produzido a partir dos resíduos que são descartados pelo processo produtivo do etanol de primeira geração. Com os principais destacam-se a palha e o bagaço da cana. No entanto, também podem ser utilizados resíduos da beterraba, trigo ou milho. Ademais, dados do BNDES indicam que este biocombustível permite uma redução de 80% na emissão de CO2, podendo alcançar uma taxa de 90% em 2025. Em relação à gasolina comum, o Instituto ainda aponta que o etanol 2G pode emitir até 15 vezes menos carbono na atmosfera. Produção do etanol 2G. O processo produtivo do etanol de segunda geração é, em muitas etapas, semelhante ao processo produtivo do etanol 1G. A única diferença é que, no etanol tradicional, é produzido a partir do caldo ou melaço da cana-de-açúcar. Já o 2G é feito a partir de açúcares extraídos da celulose da planta, presentes na palha e no bagaço da cana-de-açúcar. Também pode ser da palha de milho, madeira, sorgo, entre outros. Aqui, eu e a Isa separamos algumas curiosidades que a gente gostou sobre o etanol. Além dos automóveis, o etanol também pode ser combustível de motocicletas, caminhões, ônibus e até avião. O etanol é uma substância altamente energética. Povos antigos, como os sumérios, utilizavam a cerveja como fonte cotidiana de alimentação, consumindo o produto em uma espécie de pão líquido. O bagaço da cana-de-açúcar, subproduto da fabricação de etanol, é hoje uma grande fonte de energia elétrica alternativa. O Brasil utiliza o etanol combustível desde 1938,
quando um decreto de lei obrigou a mistura do álcool e da gasolina. O primeiro carro 100% a álcool surgiu em 1979. Referências: Educa Mais Brasil, Copersucar, Mundo Educação, Prepara Enem, Nova Cana e Nova Cana Propriedades Físico-Químicas.